Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Eu sou o pastor Carlos Roberto Gomes Ribeiro e estou aqui para fazer mais um vídeo a respeito da sequência de vídeos que eu tenho prometido que irei fazer a respeito do Apocalipse, capítulo 13. A besta que subiu do mar é a besta que subiu da terra, e a marca da besta, o nome da besta, essas coisas referindo-se, né, melhor dizendo, à besta. Então, estou aqui para vos prosseguir nesta fala. Deixa eu fechar aqui, né? Isso aí. Vou prosseguir aqui a nossa fala. Deixa eu pegar aqui o que eu preciso pegar, né, para ir falando aos corações. Na sua Bíblia agora, eu desejo que você pegue sua Bíblia e vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, segunda carta de João, né, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, até eu coloquei aqui, foi segunda carta, mas é a primeira carta, viu? De João, capítulo 2, versículo 19. Ezequiel, capítulo 19. Eu quero que você pegue sua Bíblia para nós meditarmos juntos, porque nos dias atuais as pessoas falam que o microchip que as nações irão implantar nos seres humanos é a marca da besta. Mas será que o microchip é realmente a marca da besta? Ou a besta vai usar o microchip para implantar a sua marca, o seu nome e o seu número, que é 666, segundo a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 13, e precisamente o versículo 18. Então a pergunta é: o chip é a marca da besta? Eu devo aceitar o microchip ou não? Essas questões que nós vamos analisar junto nessa sequência de vídeos que eu irei fazer a respeito do capítulo 3 do livro do Apocalipse. É o que nós vamos estar lendo agora. Pegue a sua Bíblia e vem ler comigo. No livro do Apocalipse, do capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. É o que nós lemos no livro do Apocalipse, do capítulo 13 e versículo 2. Vamos para a carta de João, a primeira carta, capítulo 2, versículo 19. Quero ler convosco só este versículo, mas é bom ler todo o capítulo, né? Todo o capítulo 2 da primeira epístola universal do apóstolo João. Por quê? É bom ler tudo que vamos se interagir. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 16, o apóstolo João escreve assim: porque tudo que há no mundo é consciência da carne. Então é bom nós lermos sobre isso, porque a Bíblia diz também, o apóstolo Tiago escreve que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas vamos aqui no capítulo 2 e versículo 19 da primeira carta que o apóstolo João escreve, né? Fala assim: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles, vede que a palavra está bem no plural, todos eles saíram para que se manifestassem que não são dos nossos. Vamos ler o profeta Ezequiel, capítulo 19, para nós entendermos isso aqui. Veja bem que
lendo o capítulo 3 do Apocalipse, versículo 2, fala: a besta que vi. A besta aí é um império, é um reino, é um país, é uma nação, correto? Porém, é um homem que governa uma nação, não esqueça disto. Ou seja, há um poder político por trás, há uma organização. Quando se fala besta, a gente fala nação, a Bíblia se refere à nação, é porque quem governa a nação é um homem, seja reino, porque, por exemplo, a Inglaterra ainda é monarquia, por exemplo, né? E assim sucessivamente, ser reino. E aí alguns países é assim. Então aqui na Epístola de João, ou seja, a Epístola que João escreve, capítulo 2, versículo 19, fala: saíram dentre nós, ou seja, dentre nós que é o mundo cristão, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, né? Saiu aí. João está dizendo: saiu dentre nós. Grava bem isto, não esqueça disto. Lembra que eu propus fazer um vídeo, né, baseado no capítulo 3 do Apocalipse. Não se esqueça desse detalhe. Lembra, saiu dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles o quê? Aí que começa o segredo de algo importante que eu quero lhe mostrar nessa sequência de vídeo. Saíram dentro, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não era dos nossos. Ou seja, há uma ganância aí, ó. Parece-me ver com todas as letras, poderia afirmar para você. Só que, porque tudo que é no mundo que precisa da carne, que precisa dos olhos, o mesmo da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Então aí no versículo 19 ele fala: saíram dentro de nós, né? Aí ele fala assim: todos eles saíram. Eles quem? Quer dizer que não é uma pessoa só, não é um reino, não é um estado, é uma aglomeração. É isso que nós vamos aprender, correto? Então no capítulo 19 do profeta Ezequiel, começa falando assim, ó: e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e diz que de Leoa foi a tua mãe. De Leoa foi a tua mãe, ou seja, de Israel. Lembremos nós que Abraão, quando mandou buscar uma esposa para Isaac, Isaac é pai de Jacó. E Rebeca, sua esposa, foi buscada nos parentes de Abraão, lá no território. Lembra que aqui olha a alegoria do profeta, que de Leoa foi a tua mãe. Será que está falando de Rebeca? Né? Vamos começar a pensar nisso aí, ó. Entre os leões, deitou-se no meio dos leãozinhos, criou os seus cachorros. E agora está falando de quê? Né? De que está falando? Assim criou os seus cachorrinhos, o qual, fazendo-se leão novo, aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Ora, as nações ouviram falar dele. Foi apanhado na cova delas e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Lembra de a descendência de Jacó ser escravo no Egito? Vai lembrando. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus cachorros e fê-los leão novos. Interessante, né? Este, rodando no meio dos leões, veio a ser leão novo. Qual a nação que saiu do leão, né? Qual a nação que tem um símbolo no seu brasão de leão? Na Inglaterra, Estados Unidos é formado de qual país? Era colônia, era várias, né? Colônia de qual país? Né? Da Inglaterra? Vai pensando aí, viu? Novo. E aprendeu a apanhar-se a presa e devorou homens. Os Estados Unidos devora homens, será? Quando foi formado os Estados Unidos, será que realmente devorou homens? E devastou os seus palácios
e destruiu as suas cidades, assolou-se a terra e a sua plenitude por causa do som do seu rugido. Não é? O leão que faz um rugido, né? Uau, é interessante, né? Então se juntaram contra ele as gentes das províncias ao redor e estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova delas. Correto? É o que nós lemos do profeta Ezequiel. Aí a gente vai lendo aqui, que eu não vou agarrar muito aqui, mas eu queria ler esse trecho com você, pra você começar a entender algumas coisas da Bíblia, a palavra do Senhor, né? E aí vem aqui e termina com o versículo 14, né, o profeta Ezequiel. E termina falando assim: e de uma vara dos seus ramos saiu o fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não há mais nela o que? Será que é uma nação, uma cidade, ou uma mulher, que é o substantivo aí é feminino, né? Nenhuma vara forte para servir de cetro para governar. Certamente é uma nação, né? Essa é a lamentação, e servirá de lamentação, correto? Então, vamos prosseguir aqui, para nós continuar falando. Tranquilo? Como eu vos disse, né? As visões que João teve, estava na ilha chamada Patmos, né? Igual eu já vos falei, que eu tenho feito assim algumas ilustrações, né? E aqui pus aqui uma ilustração como fosse João na ilha chamada Patmos, eu tenho uma visão do céu. Então, examina aqui, ó, dá uma olhadinha para você ver que eu fiz uma ilustração interessante aqui, correto? Vamos prosseguir a nossa fala. Tá tranquilo? Então, quando nós falamos da besta, alguém fala que é um homem, alguém fala que é uma nação, alguém fala que é uma religião. E eu vou deixar você fazer um juízo aí, viu? Tranquilo? Vamos fazer uma análise de algumas pesquisas que eu fiz aqui em algum site. Vamos dar uma olhadinha, confere comigo. Viu aí? Então, se você observa que eu pesquisei aqui, ó, no site, ó, aqui a Wikipédia, História dos Estados Unidos em 1754, 1783. Quando a gente lemos aqui, ó, a história dos Estados Unidos da América entre 1602 a 1710, caracteriza-se pelo início da deterioração das relações políticas entre as 13 colônias, ou seja, Estados Unidos tinha 13 colônias, vai vendo, britânica é da onde? Inglaterra. Na América do Norte tinha 13 colônias britânicas da Inglaterra na América do Norte, e a sua metrópole, que levou ao início a luta pela independência por parte das 13 colônias. Quer dizer para você que eu quero deixar, né, esse link aqui embaixo, ó, viu, na descrição do vídeo, dessa pesquisa que eu fiz, para você entrar aí, de repente você tem curiosidade, né, você mesmo ler, para não ficar pensando que eu fiz um fake news, algo assim. Não, se é fake news, é aqui, ó, é da Wikipédia aqui, ó, tá vendo? Vou deixar esse link aqui, ó, na descrição do vídeo aqui embaixo, ó, vou deixar esse link aqui, ó, tá tranquilo? Aqui está o brasão dos Estados Unidos da América do Norte, né? E vamos prosseguir aqui. Eu quero te mostrar coisa interessante. Lembra que, ó, 1776 a 19 de abril de 1775, 13 colônias declararam oficialmente sua independência no dia 4 de julho de 1776. Vamos prosseguir aqui para nós ver alguma coisa interessante. Veja aqui para você ver, ó. Eu separei isso aqui, que é o Império Britânico, que outros eventos distanciavam as colônias do Reino Unido, eventualmente levaria o início da Revolução Americana, né? Vai vendo aí, que tem coisa muito interessante. Mas eu reservei aqui, ó, um evento que começou a unificar a religiosidade das 13 colônias. Você observa que o João falou assim: saiu do nosso meio, mas não era dos nossos. Lembra que eu te salientei tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a Bíblia da vida? Observa
que o problema começou a unificar com religiosidade. O anticristo vai usar religião para governar o mundo. Tá. Lembra de eu te citar aquilo lá? 13 colônias, foi grande despertar. Um movimento de restauração do protestantismo. Lembra de João falando da religiosidade? Aqui, ó, o protestantismo aqui, ó. Martinho Lutero renovou o protestantismo em 1530. No século XV, XVI, aí Martinho Lutero trouxe uma renovação do protestantismo. Vamos prosseguir lendo aqui. A linguagem teológica, um avivamento, ocorreu nas décadas de 1730 a 1740. O movimento iniciou-se com o pastor Jonathan, de Massachusetts, que desejava o retorno das raízes calvinistas. Lembra de Calvino, um dos teólogos, Lembra dele? Dos peregrinos recordaram o medo de dos sermões mais conhecido de Edvard, pecadores nas mãos de um Deus irado. Vários outros pregadores continuaram o movimento inglês, entre eles George Wilkes, que viajava ao longo das colônias. Lembra das colônias que eu te falei? Que era do Império Britânico? Lembra desse discurso? Então, eu quero dizer para você que está me assistindo que essa história do anticristo, a besta que subiu do mar, com Falamar, faz de nações. Lembra que aqui as colônias da Inglaterra, lembra que quando o servo de Abraão foi buscar uma mulher para Isaac, Abraão pediu aí para buscar entre os parentes de Abraão, lá atrás, os parentes de Abraão lá atrás. Onde é que Abraão estava? Abraão saiu da onde? De Ur dos Caldeus, não é isso? Tá lembrado? Que agora o servo de Abraão vai buscar uma parente, uma mulher para Isaac, lá dos parentes de Abraão, você tá lembrado disso aí? Recorda bem? E que território era aquele naquela época? Você não recorda, não? Ora, dá uma olhadinha nos mapas gráficos aí dos tempos bíblicos de Abraão, você vai chegar à conclusão que a Inglaterra faz parte desse território. Lembra que a sua mãe era leoa? Lembra que a Inglaterra, o símbolo dela é um leão? Lembra que os Estados Unidos é os leãozinhos? Tá lembrando? Tá lembrando que o Jeremias diz que do norte estarei todo mal sobre a terra? Recordou, né? Que coisa boa, que maravilha. Fiquei feliz saber que você recordou, Então vamos prosseguir aqui, que nós vamos fazer uma sequência de vídeo aí. Veja bem, ó. Aqui eu reservei mais outra coisa. O grande despertar também pode ser interpretado como a última grande expressão de ideias religiosas. Ideias religiosas. O anticristo vai usar o quê? A religião, tá lembrado? Ideias fala o quê? De política. Tá recordando. Ideias que causaram o quê? A fundação das colônias da Nova Inglaterra. A religiosidade entre a população americana havia caído por décadas, em parte por causa da publicidade negativa resultante dos julgamentos das bruxas. Tá lembrado que o anticristo é um poder satânico? Lembrou? Olha que interessante. Após a grande despertar da religiosidade americana, passou a cair gradualmente, embora depois viesse a crescer temporariamente, em especial durante o segundo grande. Lembrou do segundo grande despertar. Os próximos 80 anos da história, 13 colônias dos Estados Unidos seriam marcados pelos secularismo. O quê? Secularismo. Poder monetário. Olha, interessante, né? Olha aqui, o anticristo vai governar a terra, vai usar o quê? Religião, política, o quê? E dinheiro. Tá lembrado que ninguém vai poder comprar se não tiver a marca dele? Tá lembrado, olha. Embora os Estados Unidos continuassem por muitos anos uma nação profundamente religiosa, e mesmo em tempos atuais, diversas regiões do país são o quê? Profundamente influenciadas pela religião. Até hoje,
os escritos dos pregadores do período do grande despertamento são o quê? Apreciados por evangélicos modernos. Ah, lembra de João falar, saiu do nosso meio, mas não era dos nossos? A maioria dos evangélicos mesmo. Não sei se eu falo evangélico, se fala cristão. Ah, vou falar cristão, né? 90% dos cristãos não gostam de falar quando de sai do nosso meio, não. Mas não tem como mudar a Bíblia. Não fui eu que escrevi a Bíblia, não. As regras não são minhas. Tranquilo? É isso que eu queria falar para você. É isso que eu quero trazer à sua memória a respeito da besta do Apocalipse. A besta que subiu do mar. O mar fala de nação. Lembra aqui das colônias? Lembra que Inglaterra e Estados Unidos é um povo só? Estados Unidos são da Inglaterra? É por isso que os Estados Unidos falam a língua inglesa? Tá lembrado? Olha, você é inteligente. Nós somos pessoas boas, né? Vamos prosseguir aqui, né? A nossa fala, porque Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lembra de uma coisa, que somente o que está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, é que vai fazer parte do reino de Cristo? Está lembrado disso? Olha, a nação de Estados Unidos da América do Norte é o povo mais, não é a nação maior de evangélicos do mundo? É, mas não é, né? Fazer o que, né? É desse jeito. Saiu do nosso meio, mas não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Por isto que não permaneceu, porque não era dos nossos. Está lembrado da palavra que o evangelista João escreveu na sua carta? Primeira carta, capítulo 2, versículo 19. Lê o profeta Ezequiel aí, que no próximo vídeo vamos falar mais sobre a marca da besta, que deve ser implantada na mão direita, né? Ou na testa, né? Na fonte, assim, ó. O momento que é assim, ó. Então vamos prosseguir falando dessas coisas do governo desta besta. Tranquilo? Gostou? Dá seu like aí. Se inscreve no canal e dê seu like aí. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, em nome de Jesus.